tudo bem? Professor Rafael de Sociologia mais uma vez aqui com vocês e dessa vez para falar sobre as questões atuais da democracia, os desafios que existem hoje nas democracias e principalmente no Brasil. Certinho? Então vamos lá. O primeiro tópico da aula trata sobre um teórico chamado Stuart Mill e a democracia desenvolvimentista, um modelo de democracia que ele acredita que seja mais consistente, mais coerente. Depois vamos falar de um italiano chamado Norberto Bobbio, cientista político italiano, e a defesa que ele faz da democracia como forma de governo. Depois, terceiro tópico, vamos tratar de um sociólogo português chamado Nelson Dias e a crise da democracia, que já é uma visão mais atual, mais contemporânea sobre as democracias no mundo, que inclui, obviamente, a democracia brasileira. E, por último, os problemas e soluções para a nossa democracia aqui no Brasil. Fechado? Então vamos lá, todo mundo junto comigo. Pegou aí caderno? Pegou caneta? Então fiquem atentos para as dicas da aula de hoje. Começando com a análise do Stuart Mill. Stuart Mill é um dos mais importantes pensadores da política e também da ética da contemporaneidade, certo? Então a gente está falando de um cara que é muito importante dentro da ciência política e também da sociologia. E ele defende, né, um modelo de democracia chamado de democracia desenvolvimentista. Correto? Vamos devagarzinho para a gente poder entender? Então vamos lá. A democracia, segundo Stuart Mill, é o regime político que melhor possibilita a educação pública dos cidadãos. Então olha só, ele está fazendo uma análise sobre os regimes políticos, as formas de governo, e ele acredita que a democracia é aquela que melhor atende a essa questão da educação pública do cidadão, certo? E a gente sabe que a educação tem um potencial também libertador, que a educação tem o potencial de nos fazer desenvolver, de nos fazer progredir na vida. Por isso também que o Stuart Mill defende esse modelo de democracia voltado ao desenvolvimento do potencial do cidadão. A gente chama isso de democracia desenvolvimentista. Atenção aqui, ó. Segundo ele, a democracia permite uma ampla participação da cidadania, do cidadão, não apenas no processo eleitoral, no processo de votação, mas também em alguns espaços da estrutura pública, como, por exemplo, nos júris populares, no orçamento participativo, na administração local, nos movimentos sociais. O que ele quer dizer é que existem muitas formas diferentes dos indivíduos, dos cidadãos, participarem politicamente quando o regime é um regime democrático. A democracia é o regime que melhor possibilita essa participação. Nós temos então agora duas características fundamentais da democracia segundo Stuart Mill. Primeiro, é o regime político que melhor atende à demanda da educação pública dos cidadãos, do potencial de desenvolvimento da cidadania, e também é o regime político que melhor amplia a participação, que garante a participação dos cidadãos em espaços e momentos diferentes das decisões políticas. Ok? Por último, para fechar, a democracia, segundo ele, promove práticas e também valores voltados ao bem comum. Devagar? O que é bem comum? Bem comum seria ali os interesses coletivos, os interesses da sociedade. E a democracia, como permite uma participação popular, uma participação cidadã bem ampla, ela também permite que os interesses dessa participação sejam voltados ao bem comum, aos interesses coletivos. Ok? Então, em Stuart Mill, nós encontramos três características fundamentais da democracia. Primeiro, a questão voltada à educação pública dos cidadãos, ao potencial de desenvolver a cidadania. Depois, a garantia e a ampliação da participação política desses cidadãos. E, por último, o fato de que a democracia promove valores e também práticas voltadas aos interesses coletivos, que ele chama aqui de bem comum. Beleza? Compreendida essa primeira parte? Então, vamos adiante falar sobre o Norberto Bobbio. Norberto Bobbio,
ele é um exímio defensor da democracia. Bobbio tem uma frase que diz mais ou menos o seguinte: ele diz que é melhor uma democracia ruim do que uma ótima ditadura. Percebe que Bobbio é um italiano do século XX. Ele passou ali pela experiência do regime totalitário fascista, né? Então ele quer escapar desse tipo de regime totalitário, onde o poder do Estado é muito centralizado. Ele quer escapar desses modelos de regimes antidemocráticos. E por isso ele se torna um ferrenho e exímio defensor dos ideais democráticos. Ele é um grande defensor da democracia. Segundo Bobbio, a democracia tem uma finalidade. E a finalidade da democracia é educar os cidadãos para a liberdade. Eu acabei de falar para você que Bobbio quer escapar de quê? Dos regimes ditatoriais, dos regimes totalitários, do fascismo, dos regimes antidemocráticos. O que não tem nesses regimes? Liberdade. Por isso que a democracia, enquanto regime político, é aquela que melhor combina com a ideia de liberdade. Porque os regimes antidemocráticos são regimes que limitam as liberdades, que cerceiam as liberdades, certo? Então, se eu estou falando de liberdade política, eu estou falando automaticamente de democracia na visão de Bobbio. A defesa da democracia é por causa da sua finalidade, de educar, de instruir os cidadãos para a liberdade, certo? Essa preocupação com a liberdade dos cidadãos, com a liberdade de expressão, com a liberdade de opinião, com a liberdade da participação política também, no sentido de educar para a liberdade, né, essa preocupação que existe com o desenvolvimento da cidadania, distingue, diferencia o regime democrático de qualquer outra forma de governo. Segundo Bobbio, não existe nenhuma forma de governo, a não ser a democracia, que tenha essa característica de desenvolver o potencial do cidadão, de instruí-lo, de educá-lo para a liberdade, para participar das decisões políticas, para exercer sua liberdade de opinião, a sua liberdade de pensamento, a sua liberdade de expressão. Daí a gente consegue entender por que esse italiano defende tanto assim os ideais democráticos. E por último, segundo Bobbio, a democracia ensina os cidadãos a serem livres. O ensinamento, a educação da democracia é muito mais do que a educação meramente para a participação política, mas é, sobretudo, uma educação voltada para a liberdade. Certinho? Vamos então para o próximo tópico, falar sobre Nelson Dias, pensador português, e a chamada crise da democracia. Segundo Nelson Dias, a crescente crise que existe na democracia atualmente, ela é consequência, ela é resultado da falta de participação dos cidadãos nas decisões políticas. A gente chama isso, na sociologia e na ciência política, de apatia, certo? Então ele percebe o seguinte: com o passar do tempo, os cidadãos cada vez mais se desconectaram da política. Os cidadãos cada vez estão menos interessados, segundo o Nelson Dias, nas questões ali relacionadas à política. Política virou uma coisa muito chata, virou uma discussão que as pessoas evitam. E o fato de evitar, de se tornar algo chato, de se tornar maçante, faz com que muita gente se desconecte da política, se desconecte desse seu potencial de cidadão de interferir diretamente nas decisões públicas. E aí, essa apatia política, essa desconexão, esse sentimento de não pertencimento do indivíduo às questões políticas, faz com que exista um vácuo, um espaço vazio, que deveria estar sendo ocupado por quem? Pelo cidadão. Só que o cidadão se afastou da política. Ele se desinteressou. A política para ele não é mais algo tão interessante quanto era para o cidadão da antiguidade. O cidadão lá de Atenas, na Grécia Antiga, que fazia de tudo ali para estar presente nas assembleias, para poder discutir sobre o desenvolvimento da cidade. Isso é uma coisa que foi sendo perdida, segundo Nelson Dias, com o passar do tempo. E aí você criou um vácuo de representatividade, um vazio de representação, onde o cidadão deveria estar, mas não está, porque se desconectou, se desinteressou.
existe uma possível solução, né? Esse é um problema, inclusive um problema das democracias latino-americanas durante muito tempo, essa apatia, essa desconexão, esse desinteresse com as questões políticas, marcou durante muito tempo as democracias aqui do nosso continente, né? E aí existe uma possível solução. O que seria essa solução possível? Seria o seguinte, seria criar na estrutura democrática, sobretudo representativa, alguns momentos onde a participação dos cidadãos fosse mais direta, fosse mais efetiva. Porque durante muito tempo, muita gente analisou a democracia somente como o direito de votar. E não é só isso. Não é só o voto que caracteriza a democracia, mas a participação mais intensa, mais constante dos cidadãos em relação àquilo que diz respeito aos interesses públicos, aos interesses coletivos, que pode se dar de muitas maneiras diferentes, não somente através do voto, mas através das manifestações, dos movimentos sociais, né? Então existem formas distintas, não somente o momento da eleição, para que o cidadão participe ativamente da vida política da sua sociedade. E é isso que, segundo Nelson Dias, os governos precisam promover. Precisam promover essa participação mais efetiva, mais próxima, mais direta dos cidadãos nas decisões políticas. E ele cita como exemplo o avanço de algumas experiências pelo mundo. O orçamento participativo é uma delas, né? Que na contramão de alguns recuos democráticos que acontecem por aí, tem avançado no mundo todo. Então, o orçamento participativo poderia ser uma experiência, um exemplo de experiência, pela qual você chama o cidadão ali para decisões que são mais pontuais, mais imediatas, e cria nesse cidadão, novamente, um sentimento de identidade, de pertencimento, de preocupação com as questões relacionadas à política. Porque ele se sente parte importante, ele se sente parte integrante dessas decisões. A busca da participação aparece como forma de reconquistar a confiança da população. Então, quanto mais momentos como plebiscitos, orçamento participativo, referendos acontecerem em um governo democrático, mais as pessoas estarão conectadas, estarão identificadas, se sentirão parte desse governo, se sentirão parte dessas decisões políticas. E criando novamente esse sentimento de pertencimento e de identidade, pode ser que solucione o problema da apatia que existia e que existe também nas democracias mundo afora. Beleza? Próximo tópico. Problemas e soluções para a democracia brasileira. Primeiramente, nesse primeiro tópico, primeiro slide, eu vou citar para vocês características que marcam a nossa democracia, que inclusive garantem que existe no Brasil algo de democracia no nosso sistema político, ok? Vamos lá então. Características da democracia brasileira. Nós temos uma democracia de modelo representativo. O que significa isso? Significa que aqui no Brasil nós votamos e elegemos os representantes políticos, tanto do poder executivo quanto do poder legislativo. Quem compõe o poder executivo? Lá no nível maior, presidente da República, União Federal, nível estadual, governador, nível municipal, prefeitos, poder executivo. Poder legislativo, nível federal, senadores e deputados federais, nível estadual, deputados estaduais, nível municipal, os vereadores. Então, todos esses aí são eleitos por nós, pelos cidadãos. Nós votamos quando tem eleição e a maioria dos cidadãos elege os representantes políticos, ok? Então, existe aqui no Brasil esse modelo de democracia representativa, a eleição de representantes políticos para ocupar esses postos, né, nas diferentes esferas do poder. Existe no Brasil a obrigatoriedade do voto, então aqui no Brasil o voto, além de ser um direito, ele também é um dever, é uma obrigação do cidadão. Em outras democracias não acontece isso necessariamente. Nos Estados Unidos, por exemplo, o voto é facultativo. Você vai votar se você quiser e não tem nenhum tipo de sanção para quem não for votar, nenhum tipo de punição depois. No Brasil, você tem que justificar se você não votar, ou você tem que depois pagar uma multa porque não votou, entendeu? Porque senão você fica impedido ali de fazer algumas coisas de nível legal, certo?
Depois, no Brasil elegemos nossos representantes e governantes. Já falamos sobre isso. É o povo, o cidadão, o eleitor, quem escolhe os integrantes do Poder Legislativo, deputados, senadores e vereadores, e também do Poder Executivo, prefeitos, governadores e o presidente da República. Agora vamos falar sobre problemas e possíveis soluções para a democracia e para a sociedade brasileira. Sabemos que o Brasil tem problemas sociais muito evidentes, muito explícitos. A questão da desigualdade social, por exemplo, a questão da falta de investimentos em saúde e educação, como deveriam ser, né? Como deveria ser cada vez mais e está sendo cada vez menos, infelizmente. Então existe uma série de problemas que a gente precisa combater para ter uma sociedade mais justa, mais igual, uma sociedade, portanto, mais democrática, onde as pessoas tenham acesso plenamente aos direitos sociais que são, inclusive, garantias constitucionais. Ok? Então vamos lá. Uma possível solução para essa questão da apatia política, por exemplo, para essa cidadania incompleta que existe no Brasil, é exatamente incentivar cada vez mais, principalmente você que está me assistindo, que é jovem, a se interessar, a se informar, a participar de maneira mais ativa e mais efetiva das questões políticas da sua sociedade, da sua cidade, do seu estado, do seu país. Investimento em educação, a gente está falando agora de políticas públicas. Investir em educação para que, a médio e longo prazo, a gente consiga contornar outros problemas sociais também, como a questão da dificuldade de ascensão social, como a questão da mobilidade entre gerações, intergeracional. A diminuição da pobreza e da desigualdade passa também por investimentos importantes na área da educação, porque se você tem investimento educacional, isso a longo prazo, faz com que grande parte das futuras gerações estejam mais bem preparadas, intelectualmente, formalmente, para o mercado de trabalho, para conseguirem bons empregos e assim conseguirem ascender socialmente também, certo? Além disso, combater a desinformação e as fake news é um passo importante também para resolver muitos problemas que existem na nossa democracia. O respeito à liberdade de expressão, à opinião do outro, né? A criação, de fato, de um ambiente democrático de ideias e de partilha dessas ideias também, e praticar a tolerância e o respeito, que é algo básico em qualquer relação social. E também precisa ser na política, também precisa ser nesse campo da existência humana, que é tão importante para todos nós. E com isso, a gente encerra mais uma aula de Sociologia. Espero que tenha sido tudo bem compreendido por vocês e a gente se vê numa próxima aula. Tchau!